Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre algumas opções de zagueiros para o decorrer dessa atual temporada para o Náutico, até porque é um setor ainda bem com dificuldades para o decorrer dessa atual temporada, tanto de zagueiro quanto também de centroavante, um camisa 9, que eu já trouxe alguns outros vídeos aqui no canal, vou trazer outros aqui também no decorrer dessa semana, mas nesse vídeo aqui em específico eu vou trazer algumas das opções, de defensores para o decorrer dessa atual temporada que poderiam ser uma boa opção livres no mercado ou jogando menos, Por exemplo, uma das alternativas aqui é o zagueiro Michel, 23 anos de idade, 1,88 m, que está livre no mercado desde agora do meio dessa atual temporada, depois do mês de julho, início de julho, terminou o seu contrato com o Moreirense lá de Portugal, onde ele disputou apenas 4 jogos no time profissional, tá? Então tá aqui ó, o desempenho dele lá na primeira divisão do futebol português, 4 jogos, 3 como titular, e foi isso, não joga desde o mês de janeiro e está livre no mercado desde então. Vale lembrar que ele surgiu na base do Palmeiras, sempre com grande potencial na categoria sub-20, sub-17. No profissional do Palmeiras jogou apenas 5 partidas em 2021, ainda deu uma assistência, mais com defensor, e fez todas as categorias de base na seleção brasileira. Por exemplo, Copa do Mundo de 2023 ele foi convocado, apesar disso não jogou. Jogos Pan-Americanos daquele mesmo ano jogou e fez 4 jogos no total. Enfim, teve algumas passagens nas categorias de base da seleção brasileira e está livre no mercado, Eu ficarei de olho, acho que pode ser uma boa alternativa. Ele não tinha vínculo com mais ninguém, ele não tinha sido comprado também pelo Moreirense. O Palmeiras apenas ficou com um percentual dos direitos econômicos e um pouco mais de um ano por lá. Ele disputou apenas 9 partidas e está livre no mercado, Aquela coisa, claro, não sei como que seria ele chegar, por exemplo, e assumir uma titularidade numa Série B, ter uma sequência maior, mas às vezes que ele jogou, até pelo Palmeiras, 3 jogos no Brasileirão de 2021, todos como titular, teve uma boa impressão, mas como na época estava surgindo vários defensores, o próprio Vitor Reis, que é da mesma época dele, acabou que ele perdeu um pouco de espaço, mas estando livre, eu acho que poderia ser uma baita opção para a Série B e ainda tendo um bom potencial de olho, numa venda futura, que pode acabar sendo uma boa alternativa. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team, contem com sua ajuda para chegarmos nesse próximo objetivo, que é de 28 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui e não se inscreveu, conta com seu like, com a sua inscrição. Bora aqui, chegar nessa próxima meta de 28 mil. Falta menos de 550 inscritos no canal. É o nosso objetivo aqui para o mês de agosto e atualizando também para vocês do mercado de transferências. Inclusive, essa lista aqui eu estou pegando lá do portal do Rato da Série B. É um portal lá no Twitter que traz algumas notícias e ele trouxe aqui uma lista de nomes que poderiam ser uma boa opção. Lembrando que não quer dizer que esses atletas foram procurados ou algo nesse sentido, beleza? Mas eu estou me baseando aqui nessa lista dele. E outro é um defensor chamado Wilker Angel. Eu acho que eu nunca tinha ouvido falar dele ainda, mas é um atleta que é venezuelano, passou no Juventude na temporada passada, onde disputou 21 partidas e um gol. E desde então está livre, Até surpreende, porque ele jogou aí a reta final da Série A pelo Juventude como titular, inclusive sendo convocado, para os jogos com a seleção venezuelana. Dá para ver que ele teve partidas aqui até em setembro contra a Argentina, foi titular contra o Uruguai, jogou contra o Brasil em novembro, do ano passado, então em novembro de 2025. Então, um jogador que vinha sendo convocado para a seleção venezuelana, 13 partidas nas eliminatórias, 18 jogos na Série A do ano passado pelo Juventude, 16 como titular, ainda marcou um gol na Série A do ano passado e está livre desde então. Só tem 33 anos, não está perto de aposentar e surpreende, não ter jogado mais por nenhuma outra equipe. Tinha feito em 2024 uma Série A também, pelo Criciúma, 13 partidas, 12 como titular e um gol. Zagueiro aí que pode jogar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, destro, 1,90 m, mais de 47 jogos pela seleção venezuelana. Se ele fosse um atleta que nunca tinha tido experiência no Brasil, eu ficaria com o pé atrás, mas como ele já teve 2 anos de Série A pelo Criciúma e pelo Juventude, apesar do rebaixamento, a culpa não foi dele, ele já chegou no meio da temporada, eu acho que pode ser uma boa. Já passou um bom tempo também no Deportivo Táchira da Venezuela, 5 anos seguidos no futebol da Rússia, lá no Göztepe lá da Turquia, no Alcas do Equador, até chegar no futebol brasileiro. Enfim, uma trajetória grande dele aqui. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer, se seria uma boa opção também ou não para o decorrer da temporada. Foi titular também no Campeonato Catarinense pelo Criciúma e o Campeonato Gaúcho pelo Juventude.
o espaço para comentários vai estar aberto aqui com vocês. Wilker Angel, acho que é isso a pronúncia, zagueiro, 33 anos, acho que poderia, né, ser uma boa solução para a zaga aí do Náutico. Bora aqui para mais um brasileiro também livre, né, que o portal aqui trouxe como alternativa, que é o Rodrigo Freitas, defensor então de 1,90 m, zagueiro destro, que tem, né, jogado por último lá no Mafra do futebol português. Ele está livre no mercado depois de ter disputado a segunda divisão de Portugal e jogando, né, pelos dois lados, zagueiro pelo lado direito e zagueiro pelo lado esquerdo, sendo essa alternativa, 25 jogos, 22 como titular na segunda divisão, e aí estando livre no mercado, possivelmente não querendo, né, continuar na segunda divisão de Portugal, talvez podendo voltar para o Brasil ou algo nesse sentido. Já tinha feito um bom ano de 2023 pela Chapecoense, 32 jogos naquela temporada, que ele jogou a Série B e ajudou a Chapecoense, 19 partidas, todas como titular. Então, o zagueiro que ainda marcou 2 gols naquela única edição que ele disputou da Série B, zagueiro formado na base do São Paulo, fez também várias categorias de base da seleção brasileira, e aí profissionalmente no São Paulo jogou só uma partida em 2019 e 9 partidas em 2021. Foi emprestado para o Portimonense da primeira divisão de Portugal, passou no Avaí e na Chapecoense com mais destaque, chegou até a jogar no Xerife lá na Moldávia, né? Na temporada 23 e 24, mas foi isso. Então tá aqui, ó, lá da Moldávia também, ele teve um bom desempenho até ir para Portugal e agora livre. Bom nome, né? Vamos ver aí, 28 anos, pelo menos já teve uma experiência na Série B, quando é jogador brasileiro ou sul-americano, mas que nunca jogou aqui no Brasil ou está muito tempo fora, eu fico com o pé atrás. Mas como ele fez a última Série B de 2023, que não teve uma nota média muito boa, tá? Mas foi titular daquele ano na Chapecoense, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E aí dessa lista, né, ele coloca também o Kahneman lá do Grêmio, onde ele tem jogado muito pouco e até fez a partir daqui diante o Fluminense como titular, com algumas ausências, né, na defesa. Mas é um ponto aí que ele levou em consideração, porque o atleta só tem 7 partidas nesse ano, 25 jogos apenas no ano passado, e aquela coisa, seria uma grande contratação, mas que eu particularmente não acho muito viável, né, até porque deve ter um salário muito grande e o contrato dele foi renovado até o fim de 2027. Então, mesmo que ele tivesse jogado a última partida em março, eu ainda acho que ele ficaria no Grêmio, né, até o fim desse seu contrato. Eu acho difícil os jogadores saírem, por exemplo, de um contrato longo na Série A para ir para um time na Série B. Até o próprio Igor Rabelo, que já passou pelo Náutico, foi um dos nomes especulados, também uma situação parecida. Mesmo ele tendo identificação com a torcida e jogando bem menos do que o Kahneman, é difícil imaginar ele abrir mão de um contrato que vai até o fim de 2027 com o Fluminense para ir jogar na Série B. Fora a questão financeira, né? A não ser que seria um grande empréstimo com o Fluminense pagando boa parte dos salários. Muito difícil de imaginar um cenário como esse. E até na volta aqui contra o Grêmio, né, do próprio Kahneman, o Igor Rabelo ficou no banco, mas não tem sido utilizado. Enfim, ele que passou no Náutico em 2016, 2016, 15 partidas com 2 gols marcados. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários o que você tem a dizer sobre esses dois nomes, que eu particularmente não acredito muito, tá? Em atletas que estão hoje na Série A, não que na Série A seja impossível, mas grandes nomes, né, que já tiveram grandes momentos, com um contrato ainda mais de um ano de duração e um salário, vamos combinar, né, muito fora da realidade. Uma Série B, pode deixar a sua opinião sobre esses nomes, né? O Michel, eu acho um bom jovem, o Ângelo aqui também venezuelano, que jogou a última Série A, as últimas 2 edições, e o Rodrigo Freitas, que fez uma boa Série B pela Chape e estava aí no futebol do exterior desde 2023. Vou deixar aqui como alternativa. Vai estar aparecendo também outras sugestões de vídeos que eu já trouxe aqui no canal. E nos vemos numa próxima. Valeu!